Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Animus Podcast. Neste podcast iremos falar de um assunto muito importante que tem a ver com o direito fiscal e para isso temos aqui um convidado bastante especial para falar do meu colega e amigo Cipriano Macumbi Kussava. Muito obrigado, doutor. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, doutor. Então, estamos a falar de um advogado e jurista, logicamente, funcionário da administração pública, que vai nos explicar aqui um assunto muito importante para as nossas vidas. É um prazer tê-lo aqui. De igual modo, doutor. Vamos falar aqui de um tema muito interessante. Vamos falar de direito fiscal e espero que possas assistir a este podcast do princípio ao fim, porque nós iremos falar de um assunto bastante interessante, principalmente para aqueles que gostam de empreender, gostam de fazer negócios. Este podcast é especialmente para você. E para aqueles também que têm curiosidade das matérias jurídicas, não percam nenhum minuto, nenhum segundo deste podcast, porque é mais uma oportunidade para poderem aprender e agregar conhecimento para você. Vamos falar sobre os benefícios fiscais e os seus efeitos na economia angolana. Então, para já, vamos pedir ao nosso convidado que faça uma pequena introdução do nosso tema. De facto, doutor, em primeira mão gostaria de agradecer pelo convite. Dizer que o tema é pertinente, de facto. Muito se tem falado sobre o crescimento e desenvolvimento econômico, ou seja, da economia angolana, e neste diapasão não ficam de fora os benefícios fiscais, na medida em que é preciso incentivar o investimento privado em Angola, e uma das vias de canalização de investidores para o nosso país passa pelos benefícios fiscais. Portanto, é muito importante fazer uma abordagem sobre este tema. Ok, muito obrigado. E quando falamos de imposto, parece que as pessoas ficam preocupadas, principalmente aqueles que fazem negócios. E é um assunto que nós às vezes quando olhamos para os nossos rendimentos, né, e olhamos para a carga tributária que eles sofrem, nós achamos que, parece que estou a contribuir muito para o Estado e dá aquele peso dá aquele peso nas receitas e nos lucros, mas aqui nós estamos a falar de benefícios fiscais. E para falarmos de benefícios fiscais, é necessário que estabelecemos aqui uma pequena diferença. Estabelecemos a diferença entre imposto, taxa, contribuições fiscais, porque durante o nosso podcast aqui serão conceitos que serão fundamentais para poder esclarecer melhor os outros conceitos que vêm por aí. Então gostaríamos que nos explicasse a diferença entre imposto, taxa, contribuições fiscais e, finalmente, os próprios benefícios fiscais. De facto, antes que incentemos a abordagem diferencial entre estes tributos, devemos inicialmente perceber que existe um direito financeiro e este direito financeiro faz uma abordagem, ou seja, versa a respeito da atividade financeira do Estado. Comumente, o direito das receitas, diz Casal Tanabás, o direito das despesas e também trata da própria administração geral tributária. E aqui no quesito orçamental, nós temos que perceber que existem 3 tipos de subdireitos ali. Primeiro, o direito das receitas creditícias, o direito das receitas fiscais ou tributárias, melhor assim, e o direito das receitas patrimoniais. E, descendo um pouquinho mais, nós encontramos o direito das despesas. Aqui podemos olhar ou atender que temos as despesas de capital e temos as despesas correntes que o Estado efetua. Bem, e temos, na parte mais baixa, o direito da administração tributária. Aqui estamos a falar do orçamento, ou o direito da administração orçamental, também, ou o direito da administração financeira em estrito senso. E na parte mais cimeira, aqui estamos a tratar precisamente do direito das receitas, que nós temos que olhar para os benefícios fiscais. Por quê? Porque os benefícios fiscais incidem precisamente sobre os impostos. A condição sine qua non de existência do próprio benefício fiscal está vinculada aos impostos. E nós podemos perceber, sobretudo, à luz do artigo 102 da Constituição da República,
de Angola, no seu número 1, que os impostos são criados por leis e através dessas são previstas a incidência, além da própria incidência, a taxa do imposto, além da taxa, os benefícios fiscais, que é o nosso tema objeto, em coinonia com a economia angolana, e temos as garantias dos contribuintes. Todos esses elementos ficam previstos no próprio código, na própria lei, ou no código que prevê, ou que disciplina ou regulariza o próprio imposto. É nesta senda que nós podemos olhar e atender para a fonte secundária, no caso a doutrina, que diz que os impostos devem ser definidos atendendo 3 elementos. O primeiro, que é o elemento objetivo, o segundo, que é o elemento subjetivo, e o terceiro, que é o elemento teleológico ou finalístico. Quanto ao elemento objetivo, nós podemos ver que o imposto é uma prestação. E essa prestação é definitiva, é unilateral e é patrimonial. É definitiva, é unilateral por quê? É unilateral porque é uma obrigação que pende única e exclusivamente sobre o contribuinte e não há nela uma contraprestação. Essa contraprestação seria hipoteticamente por parte do Estado através da Administração Geral Tributária. Não existe. E é patrimonial porque ela é avaliada pecuniariamente ou em dinheiro, o quantum. E, subtraindo outros elementos e indo já para o elemento subjetivo, nós podemos olhar que, de facto, os sujeitos da obrigação fiscal ou da relação jurídico-fiscal serão a Administração Geral Tributária e temos o sujeito passivo, no caso, que vai ser o particular. E o elemento teleológico, estamos a olhar para a finalidade. A finalidade do imposto, temos 2 tipos de finalidades de acordo com o casal Tanabashi. E não só. Temos a finalidade fiscal, que vai ser a prossecução do interesse público através do imposto, e temos uma finalidade extrafiscal do imposto. Podemos chamar como exemplo os direitos aduaneiros, em que há uma visão mercantilista por parte do Estado ao proteger ou salvaguardar a produção de um determinado bem. E nós conseguimos perceber que é através do elemento finalístico e dos elementos subjetivos e também dos elementos objetivos que nós podemos abrir uma diferença entre imposto, taxas e contribuições especiais. Mas vale destacar que os impostos estão previstos no artigo 102 do texto constitucional, prima facie, e as contribuições especiais estão previstas no artigo 103. E nós conseguimos perceber que na taxa aqui há uma relação, há um vínculo sinalagmático. Entre quem? Há um vínculo sinalagmático entre o Estado e quem efetua o pagamento da taxa. Por quê? Porque é uma contraprestação. O contribuinte paga a taxa e, como contrapartida, faz o uso de um bem do Estado, explora um bem do próprio Estado e, acima de tudo, pode também receber um serviço prestado pelo próprio Estado e não só. Também lhe pode ser removido uma certa limitação. Estamos a falar no caso das licenças. A título de exemplo, nós vemos que os governos provinciais, por exemplo, têm auditórios, têm salas, e eles podem, através de um requerimento do particular, podem solicitar o uso daquela sala. E vai solicitar esse uso efetuando, a posterior, o pagamento de uma taxa. E através do RUP, a referência de pagamento única do Estado. Então, além do mais, podemos falar, por exemplo, da questão de uma taxa paga pela obtenção da licença de uso e porte de arma, que é um ato administrativo, no caso, um ato administrativo primário, que concede ou aumenta ou amplia vantagens. O particular, através dessa licença, poderá fazer o uso e o porte de uma arma de fogo, no caso. Mas isto, do ponto de vista geral, é proibido por lei, mas abre-se uma exceção. Em particular, terá que se dirigir, a título de exemplo, a um comando provincial da polícia e lá requerer ou solicitar a licença do porte e uso de armas. E terá que pagar uma taxa, um valor, que lhe vai ser cobrado. Mas não são todos que podem ter
Não, essa não, licença, né? não são todos, Há doutor. critérios específicos para tal. Senão... Sim, de facto, existem critérios e a própria lei em si prevê. Vamos supor, por exemplo, a lei que regula a atividade das empresas prestadoras de serviços de segurança em Angola. Ela prevê que as empresas que prestam esses serviços de segurança possam fazer uso e porte de armas. Mas para fazê-lo tem que obedecer um procedimento. Tem que requerer, em primeiro lugar, e depois a própria entidade poderá solicitar alguma documentação para efeito de instrução e depois disso ouvir os representantes da empresa, estamos a falar da fase de audição, e a posterior, a fase de preparação da decisão e depois tomar a decisão de emitir, de conceder a licença para o particular e depois publicar para a produção dos efeitos. Então, nem todo mundo, de facto, pode ou terá A licença do porte de arma. Nem todo mundo. Não pode. Agora, já foi estabelecida aqui a diferença entre imposto e taxa. Agora, faltam-nos as as contribuições fiscais e os benefícios fiscais. Até que os benefícios fiscais já se começou a falar deles no princípio. De facto, doutor, quanto às contribuições especiais, vale destacar que todas elas são tributos, são modalidades dos tributos. Sim. Mas devemos salientar que a diferença que vai existir ou existente entre as taxas, os impostos e as contribuições especiais toca, sobretudo, na entidade que vai efetuar a prestação, ou que efetua a prestação. O que acontece? Nas contribuições especiais, por exemplo, para a segurança social, nós percebemos que quem faz o pagamento deste tributo não é unicamente o particular como tal. Vamos supor que eu esteja numa contribuição especial de segurança social por conta de outrem. Eu sou o subordinado, existe um superior hierárquico, a entidade empregadora. Eu, a taxa de 8%, vou pagar 3% e o particular vai acudir também com uma percentagem, 5%. O que acontece? Além disso, também podemos até chamar a questão da contrapartida. Verificamos que nas contribuições especiais há uma contrapartida, mas essa contrapartida não é imediata. Esta contrapartida não é a curto prazo, mas sim a longo prazo. Vamos supor, por exemplo, para a segurança social, a questão da reforma. Okay. O particular terá que contribuir num espaço de tempo previsto por lei e, tendo contribuído e tendo somado o tempo de serviço, o trabalho necessário, então pode obter ou gozar esses direitos. Então, um dos exemplos das contribuições especiais Exato. É a contribuição para a segurança social. Para a segurança social. Sim. Este é um dos exemplos, mas acabado. Okay. Estabelecida a diferença entre imposto, taxa e contribuições fiscais, então, resumidamente, o que será um benefício fiscal? O benefício fiscal define a lei, o Código dos Benefícios Fiscais, aprovados através da Lei número 8/22 de 14 de abril, seu artigo número 2, que os benefícios fiscais são medidas de caráter excepcional que conferem uma vantagem ou um desagravamento fiscal para um determinado contribuinte. Então, este é o conceito de benefícios fiscais, mas também a fonte secundária, que é a doutrina, na pessoa do professor Casal Tanabás, ele nos ajuda a entender este conceito e traz um conceito doutrinal. Ele diz que benefícios fiscais podem ser definidos ou entendidos seu conceito em dois sentidos. Em primeiro lugar, em sentido lato, e, em segundo lugar, em sentido estrito, mas destacando que os benefícios fiscais é uma submodalidade do desagravamento fiscal em sentido lato. Assim sendo, os benefícios fiscais, para este professor, como palavra-chave, ele diz que é um desagravamento fiscal. Doutor. Então, quer dizer, reduz-se a carga tributária do beneficiário.
De facto, Se ele tinha de pagar, por exemplo, muito imposto, de facto. vai pagar menos imposto por preencher alguns requisitos. E vamos já ligar esta questão, né, com uma outra, Exato. que é, então, quais são os pressupostos? Né? Será que Sim. qualquer um pode ter os benefícios fiscais? Qualquer empresa, qualquer pessoa física, né? Pessoa singular, no caso, pode ter benefícios fiscais? É, não é qualquer pessoa que pode ter ou gozar dos benefícios fiscais. Sim. Não é qualquer pessoa. Nós vimos, num primeiro momento, que os benefícios fiscais são criados por leis. Sim. E nós conseguimos perceber que existe um regime geral dos benefícios fiscais. Existem regimes especiais dos benefícios fiscais. O regime geral dos benefícios fiscais estão no código, estatuídos no Código dos Benefícios Fiscais, o CBF. E outros benefícios fiscais vêm previstos ou estatuídos em lei especial. E aqui podemos chamar os próprios códigos que regulam os próprios impostos. Okay. Dentro dos códigos que regulam, por exemplo, dentro do código do IRT, Dentro do código do IRT, vamos encontrar alguns benefícios fiscais, além dos que estão no código dos benefícios fiscais. Além dos que estão no código dos benefícios fiscais. Sim, porque tem uma questão que chamou minha atenção. Exato. É que o código dos benefícios fiscais foi aprovado apenas em 2022. Em 2022. Agora a pergunta é, será que antes já não havia benefícios fiscais? Antes existiam sim benefícios fiscais. Só que estavam dispersos. Okay. Conseguíamos ver alguns benefícios fiscais na lei dos partidos políticos. Víamos também na lei do investimento privado, a título de exemplo, na lei do mecenato e outras que previam os benefícios fiscais mesmos, os códigos do que regulam ou regulavam alguns impostos. Também previam já acautelavam a questão dos benefícios fiscais. Só para trazer um exemplo, a questão podemos falar da isenção do IRT por parte do pessoal que presta serviços de ordem, de segurança e manutenção da ordem pública. Serviços castrenses, poderíamos dizer também. Assim. Pode ser considerado também como um benefício fiscal. É um benefício fiscal. Mas acho que esse benefício fiscal já está a ser discutido, né? A discussão, de facto, há discussão, mas ainda o artigo 6º do Código que regula o imposto sobre o rendimento de trabalho ainda está lá, estatuído. E é um benefício especial, é uma isenção especial, neste caso. E podemos dizer que até uma isenção parcial. É parcial porque é só uma parte daqueles que têm um rendimento que incide sobre eles este benefício. De que estão isentos, não pagam o IRT. Estamos a falar concretamente de quem? Né? Então, quer dizer que não é todo polícia que não paga o IRT. É isso que estamos a dizer? Estamos a dizer que todos os polícias não pagam. Como os soldados das Forças Armadas. Sim. Aqui poderíamos dizer o Ministério do Interior. Todo ele. Até os funcionários administrativos também? Até os funcionários administrativos, mas vinculados. Vinculados propriamente ao próprio Ministério do Interior. Sim, poderíamos dizer, por exemplo, chamar a questão do gabinete jurídico. O pessoal de quadro do gabinete jurídico, quer queiramos, quer não, tem que ser alguém vinculado ao Ministério. Gozam de isenção parcial. E aqui a lei... Essa parcialidade, como é que podemos entender? Quer dizer que eles pagam só uma parte? Quer dizer que aqui temos que olhar para a qualidade dos sujeitos. Temos que olhar para a qualidade dos sujeitos. E é interessante olhar, por exemplo, para os tipos de normas. Só para tentar explicar um pouquinho mais. Quanto ao âmbito de validade, Santos Justos, ele fala de 3 tipos de normas. Fala da norma com regime geral, fala de uma norma especial e fala da norma excepcional. A norma geral é aquela que traz um regime geral para todo mundo. A norma especial é aquela que incide sobre um determinado grupo de pessoas. E a norma excepcional abre uma exceção. Devemos olhar em primeira nota aqui a norma enquanto regra. Aqui estamos a falar a norma enquanto regra, o artigo 6º do Código que regula o IRT. Aqui essa norma incide especialmente, esta regra, sobre as pessoas afetas ao Ministério do Interior, afeta
aos órgãos de defesa e segurança. Só este grupo. Os outros pagam. Os outros têm que pagar. E é muito comum ouvirmos reclamações de sindicatos, né? De facto. Sobre esse imposto. Sobre esse imposto. Mas mesmo assim, se nós analisarmos, daremos conta de que, a nível da região, né, o nosso IRT não é tão alto assim, se nós compararmos com o IRT que é cobrado noutros países. Né? De facto. Os benefícios fiscais não abrangem só as empresas, também abrangem as pessoas físicas. De facto. As pessoas singulares. De facto, abrangem também as pessoas singulares. É só nós olharmos que existem 2 tipos de pressupostos para a concessão do benefício fiscal. O primeiro pressuposto é o pressuposto subjetivo. E aqui temos que atender para a qualidade do sujeito. Okay. Quer dizer, aqui temos que olhar para o tipo de sujeito, que pode ser uma pessoa singular ou pode ser uma pessoa coletiva. E, por exemplo, o Código dos Benefícios Fiscais faz menção da qualidade de deputado. É uma delas. Uma compra, exemplo, de uma viatura feita por um deputado. Se aquela viatura tiver como destino o uso para efeitos da persecução do interesse público, e aqui estamos a falar do exercício das funções de um deputado vinculado a isto, aquela viatura não paga determinados impostos. Não vai pagar. Não paga as taxas aduaneiras. Não né? paga as taxas aduaneiras. Há um desagravamento enorme. Okay. Então não paga. Não vai pagar. Mas o Ministério do Interior, estamos a falar da polícia, estamos a falar dos órgãos afetos à delegação, nomeadamente o SIC, os serviços prisionais, o serviço de proteção civil e bombeiro, o serviço de imigração estrangeiro, não pagam o imposto em função da qualidade que eles têm. Mas se importar, né, a viatura para uso pessoal, ali é taxado. Cai no regime geral de tributação. E não é baixo. Né? Não é baixo. Importar uma viatura de luxo em Angola. De facto, doutor, de facto não é baixo. Ok, agora, assim de forma resumida, então quais são os pressupostos dos benefícios fiscais? Ou seja, quais são os pressupostos que devem se verificar para que sejam concedidos os benefícios fiscais a um determinado ente? De facto, nós temos 2 tipos de pressupostos. Temos o pressuposto, como já havia dito, o pressuposto subjetivo, e também temos o pressuposto objetivo. Mas é preciso voltar um pouquinho para os momentos de vida de um imposto, para que se faça sentido a abordagem dos pressupostos dos benefícios fiscais. Um imposto passa por 3 momentos de vida, nomeadamente o momento da instituição do imposto. Aqui estamos a falar da incidência sobre o momento legislativo, aquele momento em que se emite uma proposta, se está entrada com uma proposta, ou acontece um projeto de lei pela Assembleia Nacional, e depois culmina com a aprovação, a discussão, a aprovação e posteriormente a promulgação e publicação da própria lei. E depois temos um segundo momento, que é a verificação do facto gerador. Temos que olhar para o facto que gera o imposto, e aqui tem que se olhar para depois a atividade do particular, se de facto aqueles pressupostos, a incidência que estamos a falar, da incidência objetiva e subjetiva do próprio imposto, se verifica no plano real, no mundo real, sai-se do mundo formal para o mundo material, estamos a falar da norma para a realidade. E também temos que olhar para um terceiro momento, que é o momento da aplicação do imposto. Este momento da aplicação do imposto, ele tem 2 subfases. A primeira fase, que é a fase da liquidação, e aqui faz-se o lançamento subjetivo e o lançamento objetivo. O lançamento subjetivo tem que ver com a determinação do contribuinte, e o lançamento objetivo tem a ver com a determinação da matéria tributável e também com a determinação da taxa a aplicar. E, passado este momento da liquidação lato sensu, nós
encontramos a liquidação stricto sensu na primeira fase do terceiro momento. Estamos a falar, neste caso, da aplicação da taxa. E, consequentemente, depois de se aplicar a própria taxa, daqui vamos obter a coleta, que é o valor a ser recepcionado pela Administração Geral Tributária. E é nesse valor que depois vem um segundo aspecto da liquidação stricto sensu, que é a dedução da coleta. Na dedução da coleta acontecem vários fenômenos, porque a própria dedução em si da coleta é uma das formas de manifestação dos benefícios fiscais. Um exemplo, eu vou comprar uma viatura. Sim. E pago os chamados direitos aduaneiros. Sim. E no momento em que tiver que pagar o imposto sobre veículos motorizados, da coleta, que é o valor a ser recepcionado pela Administração Geral Tributária, tem que se deduzir aqueles impostos extrafiscais, que são os direitos aduaneiros, Sim. que eu paguei. E supondo que eu também pague, por exemplo, a título de exemplo, o IVA. O IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado. Temos que deduzir, a Administração Geral Tributária tem que deduzir, depende se a liquidação foi feita pelo particular ou foi feita em sede da Administração Geral Tributária. Tem que deduzir os impostos, os encargos que já incidiram sobre a compra daquele veículo. Tem que reduzir, tem que deduzir automaticamente. Mas isto ocorre na prática? Ou é algo que está regulado? Bem, porque acho que se o comprador não tiver essas informações, acho que as coisas acontecem como se nada tivesse acontecido, né? De facto. Ou existe aí uma manifestação automática, né? Deste fenômeno, deste procedimento, né? Ou o interessado é que tem de reclamar o seu direito? Nestes casos, o interessado, por exemplo, os direitos aduaneiros, sim, o interessado é que tem que reclamar. Mas basta que tenha as faturas onde incidiram, onde aparecem comprovados os descontos feitos, os encargos todos pela compra do móvel. Então poderá dirigir-se à sua repartição ou direção da Administração Geral Tributária e, por sua vez, lavrar um requerimento e dar entrada do mês. Mas essa dedução é feita para sempre ou só no primeiro pagamento do imposto dos veículos motorizados? Não, esta dedução, nós temos que olhar para o momento do encargo. Nós percebemos que o encargo, por exemplo, para importar o veículo, ou seja, tirá-lo de um território aduaneiro estrangeiro para dar entrada no território aduaneiro nacional, eu faço os gastos uma única vez. Então, são aqueles gastos, o custo de importação, no caso o imposto, que eu vou reclamar à AGT, a Administração Geral Tributária, dizendo que não, eu já tinha pago isto e por força disto aqui, eu tenho que me descontar na coleta. Mas só paga um ano, né? Porque o IVM paga-se todos os anos. O IVM paga-se todos os anos, mas nem todos os anos a pessoa recomprou aquela viatura. Então só terá esse desconto no primeiro ano. Só terá esse desconto no primeiro ano. Descontinuam-se os outros anos. São descontinuados os outros anos. Então a pessoa se beneficia uma única vez dessa dedução. Agora, continuando com os pressupostos. Continuando com os pressupostos, nós podemos aferir que os pressupostos dos benefícios fiscais estão vinculados aos pressupostos dos impostos. Sim. Nós conseguimos perceber que o pressuposto subjetivo está ligado à qualidade dos sujeitos. E temos os pressupostos objetivos que estão ligados ao objeto em si mesmo. Estão ligados ao objeto em si mesmo. Por exemplo, podemos trazer aqui a questão dos benefícios fiscais ligados ao imposto industrial. Ao imposto industrial. Podemos falar, por exemplo, dos benefícios fiscais ligados aos veículos.
Sempre que alguém realizar, por exemplo, comprar ou fazer aquisição de um veículo Sim. elétrico, Uhum. esta pessoa goza de um desagravamento fiscal. Goza de um Mas no caso de Angola, não sei. Sim. Será que já temos uma estrutura, né, Sim, bem criada para os angolanos começarem a comprar, por exemplo, Tesla? Né? exato. Já temos aqui as estruturas criadas ou é uma Sim. lei que é mesmo para o futuro? Eu não sei se aqui em Angola tem Tesla, né? Não sei. O contexto. Mas hoje já conseguimos perceber que muito se fala em Angola sobre a sustentabilidade Energética. energética. Sim. E não só também salvaguarda do próprio meio ambiente. Então, Estamos a caminhar estamos a para ali. caminhar para ali, doutor. Estamos a caminhar para ali. Não, Acreditamos mas também, nós. também existem muitas empresas no mundo que Sim, produzem veículos elétricos, né? de facto, de Se bem facto. que a mais famosa é a Tesla, mas Sim, a China, por exemplo, também produz veículos elétricos, de a Europa facto, e tal. de facto, de Sim. facto. E não só também. Nós percebemos, por exemplo, doutor, ser dos pressupostos objetivos, estamos a falar Sim. do próprio objeto em si. Aqui não é a qualidade do sujeito, mas sim o tipo de objeto. Ok? A questão do leite, a questão do feijão. Uhum. Existem determinados tipos de feijões. De feijão que, de facto, gozam de isenção em sede do imposto sobre o valor acrescido. Mesmo os leites desconcentrados, Mas na importação? também na importação, gozam de. Não, Sim, mas nesse caso estamos a falar de produtos importados ou produtos nacionais? mesmo que sejam produtos importados, Sim. mas só para o IVA, entendendo? Que Só para o IVA. Sim, só para o IVA. Na tabela em anexo ao código sobre ao código a lei que regula este imposto, nós conseguimos perceber que a tabela em anexo, que é a tabela 1, aparecem leite desconcentrado. Mas só são esses dois alimentos, não tem mais outros? Aparecem uma série de alimentos que Será sim. aquele desagravamento que foi recentemente comunicado que agora irá se pagar 7% para os produtos alimentares? De facto, houve uma alteração. Sim. Uma alteração sobre alguns produtos. Isto, como nós dissemos anteriormente, alguns impostos têm uma finalidade extrafiscal. Uhum. A finalidade extrafiscal pode assumir a forma de proteção Agora da economia nacional. vamos ainda esclarecer. O que é uma finalidade extrafiscal? Sim, uma finalidade extrafiscal é uma finalidade desligada da fiscalidade. Aqui estamos a falar precisamente da obtenção de receita. A finalidade Sim. primária não será a obtenção da receita em si, mas sim outra finalidade que pode assumir a forma, Okay. como Quer disse, dizer, são interesses, visam proteger interesses superiores interesses superiores à à receita. arrecadação de receitas. De facto. Quer dizer, o país está em crise, Sim. os produtos alimentares estão muito caros, De facto. então para se colmatar uma necessidade extrafiscal, De facto. tem que se sacrificar a arrecadação Então, do IVA. a arrecadação do IVA. E vale destacar que ao sacrificarmos, por exemplo, a arrecadação do IVA, Sim. esse sacrifício toma forma de despesa fiscal. Por isso é que os benefícios Sim. fiscais são considerados como despesa. Despesas fiscais. E devem ser inscritas no Orçamento Geral Como do Estado despesa. como despesa. Então, estão todos lá, todos os beneficiários, todos os beneficentes fiscais estão lá, Sim. previstas estão lá no sistema da Administração Geral Tributária. Sim. E a partir do momento, há uma época do ano em que eles têm que, cada órgão elabora o seu orçamento, elabora o seu orçamento, administrações gerais, governos, serviços concentrados e serviços desconcentrados, e a AGTO, a Administração Geral Tributária, nos seus serviços, nas suas despesas, tem que escrever a questão das despesas fiscais que assumiram essa forma por causa dos benefícios fiscais. Ok, agora, Sim. o artigo 4º da lei que aprova o Código dos Benefícios Fiscais Exato. diz que o Orçamento Geral do Estado também pode criar benefícios fiscais.
De facto, Como é que isto acontece? Quer dizer que os benefícios fiscais são criados anualmente ou vigoram durante um período ou são para sempre? o artigo é muito claro. Só valem os benefícios fiscais previstos no próprio Código dos Benefícios Fiscais, Uhum. os benefícios fiscais previstos na lei própria dos impostos, de cada imposto, e os benefícios fiscais previstos na lei que aprova o Orçamento Geral Estado. do Estado. E também, em função do contexto, se podem aplicar outros tipos de benefícios fiscais. Agora, quais são as razões da Sim. criação dos benefícios fiscais? Exato. As razões, o professor, aqui vou chamar a figura do professor Casal Tanabás, Sim. ele diz que a principal razão, e de forma resumida, da criação ou constituição da criação dos benefícios fiscais tem a ver com políticas extras fiscais. Políticas extrafiscais como quais? Estamos a falar da questão de políticas sociais, políticas ambientais, políticas culturais e políticas econômicas. São essas políticas que saem do quadro da fiscalidade que dão aso à criação dos benefícios fiscais. Agora vamos tentar fazer a exploração de cada tipo de política que foi aqui citada. Exato. Por exemplo, políticas sociais. Quais são as razões sociais que podem incentivar a criação de benefícios fiscais? Estamos a falar precisamente, por exemplo, da empregabilidade. Okay. A empregabilidade. Gozam de certos benefícios fiscais aqueles investidores ou aqueles empreendedores ou empresários, se assim podemos chamar, tratar, que empregam um determinado número de funcionários no ano econômico e, por força disso, no ano econômico subsequente, lhe é deduzida a um desagravamento na taxa para o pagamento de imposto. A questão da promoção do gênero feminino, promoção da mulher. O artigo 18º diz que, do Código dos Benefícios Fiscais, aprovado pela Lei nº 8/22, de 14 de abril, que o benefício referido no artigo anterior é atribuído em dobro quando o posto de trabalho criado seja ocupado por uma mulher. Vamos ler o artigo anterior. O artigo anterior diz montante a deduzir pela criação de emprego. Para efeito de aplicação do artigo anterior, podem ser deduzidos por posto de trabalho criados os seguintes montantes. A linha A, 3 vezes o menor salário da função pública por posto de trabalho criado nas zonas A e B, e 6 vezes, 7 vezes para as outras zonas. Então, Luanda faz parte da zona A. E esse é um assunto que depois já vamos falar. Já vamos abordar. Então, aqui diz a linha A, aqui diz o número 1, a linha A, para efeito de aplicação do artigo anterior, podem ser deduzidos por posto de trabalho criado os seguintes montantes. 3 vezes o menor salário da função pública por posto de trabalho criado nas zonas A e B. Okay. Quer dizer que se eu criar um posto de trabalho num ano econômico, sim, eu crio aquele posto de trabalho, quando tiver que pagar imposto, aqui estamos a falar do imposto industrial, do imposto sobre o rendimento do trabalho, tenha que deduzir este valor, que são 3 vezes o menor salário da função pública. O Código dos Benefícios Fiscais e o próprio Código Geral Tributário, sobretudo na sua alteração, eles estabelecem uma certa classificação dos benefícios fiscais, que são benefícios fiscais automáticos, benefícios fiscais não automáticos, benefícios fiscais pessoais, benefícios fiscais reais, e há uma inovação que o Código Geral Tributário traz, no caso na sua alteração, que são os benefícios fiscais de reconhecimento administrativo. Okay. Traz esta modalidade e que, de certa forma, a crítica diz que conflui com os benefícios não automáticos. Por quê? Porque os benefícios não automáticos pressupõem um ato de reconhecimento. Este ato de reconhecimento por parte da Administração Geral Tributária. A Administração Geral Tributária que vai reconhecer
que o candidato ou o contribuinte apresenta os pressupostos para o benefício, para oferir ou ter ou gozar dos benefícios fiscais. Sim. Então, é necessário que, no momento, e é preciso dar negritar, assim, esta ideia, se assim podemos dizer, Sim. é preciso perceber que, independentemente da isenção ou dedução ou redução da taxa ou dedução da coleta ou amortização ou reintegração acelerada do imposto a ser pago ou das taxas, que são formas, digo mais uma vez, dos benefícios fiscais, existem obrigações acessórias. É necessário que ainda o contribuinte, o beneficiário, Sim. melhor assim, ele declare seu rendimento, no caso, imposto sobre rendimento de trabalho, declare os lucros, no caso, se for uma pessoa coletiva. Então, as obrigações, sobretudo documentais, têm que ser cumpridas. E tem que estar tudo organizado. A escrituração toda. A contabilidade aí tem que estar bem. Toda a contabilidade bem organizada. Senão não terá o benefício. Senão não goza do benefício, porque é uma infração fiscal. Okay. Sim. Então não vai gozar do benefício fiscal. Então tem que ter ela toda organizada. E se tivermos toda a documentação organizada, toda a contabilidade organizada, do ponto de vista documental, nós temos que fazer menção, por exemplo, dos postos de trabalhos criados. Por quê? Porque a contribuição, o pagamento da segurança social, sim, essa contribuição especial, também pode ser deduzida de alguns impostos. Tem que ser deduzida, que é um encargo. Tem que ser deduzida. Se bem que não é imposto. Né? Não é imposto, é uma contribuição especial. Então, é necessário que se faça menção do número de funcionários que se tem, número de funcionários, e em função disso, na fundamentação jurídica, chamar o artigo 17º do Código dos Benefícios Fiscais, e a depender da zona em que estamos localizados, está a sede da empresa, se for uma pessoa coletiva, se for uma pessoa singular, onde exerce suas atividades, com maior frequência, o seu domicílio laboral, podemos dizer assim, sim. e só se aplicar a norma. Então quer dizer que estamos a falar de um benefício fiscal não automático. Não automático. E podemos dar aqui exemplos de benefícios fiscais automáticos? Os benefícios fiscais automáticos, por exemplo, o IVA. O IVA. O IVA é um benefício fiscal. Por exemplo, para quem né, vai importar produtos alimentares, sim. Para quem vai importar, automaticamente já tem benefícios fiscais. Já tem benefícios fiscais. Ou já goza dos benefícios fiscais. Ok. Sim. Já sabe a priori que, em função do tipo do pressuposto, estamos a falar do pressuposto, no caso, pressuposto objetivo, vamos supor, por exemplo, um livro. Sim. Um livro. A importação ou transmissão mesmo de um livro goza de isenção. Mas esta noção não vai causar confusão com os benefícios reais, por exemplo? Os benefícios reais. Não. Mas temos que fazer um cruzamento. Sim. Temos que fazer um cruzamento. Porque, por exemplo, podemos encontrar benefícios não automáticos, que são benefíciis reais e são benefícios outros que são benefícios pessoais. Ah, sim. Temos que fazer essa triangulação. Então, em que consistem os benefícios reais, concretamente? Sim. Os benefícios reais, como tal, são aqueles cujo pressuposto é um pressuposto objetivo. Incidem sobre uma coisa, sobre uma res. E se incidem sobre uma res, podemos chamar, por exemplo, a questão do IPU. Sim. O IPU, que é o Imposto Predial Urbano. O Imposto Predial Urbano, nós olhamos precisamente para a coisa. E estamos a falar de um prédio urbano, de um prédio rústico. Sim. Nós olhamos para a coisa, para pagar o pressuposto para o pagamento
deste imposto vai ser titular ou ser beneficiário de um direito real sobre a coisa. Por exemplo, questão do arrendamento, o direito de superfície, o usufruto. Basta que eu goze de um desses direitos, automaticamente surge a obrigação de eu pagar esta coisa, este imposto. Vamos chamar um outro exemplo do imposto real. Tem a ver com o imposto sucessório. Sim. Imposto sobre a herança. Sobre a herança. Sim. Nós olhamos para a herança. Sim. Agora, quanto aos impostos pessoais, nós podemos olhar, por exemplo, o IRT, que o seu âmbito, o seu pressuposto subjetivo vai ser todo trabalhador. Uhum. Aquele que trabalha em nome próprio e que trabalha em nome de outro. Tem que ter essa qualidade até certo ponto, de trabalhador por conta própria ou em nome de outrem. E aqui nesse quesito, basta que o trabalhador ofira o rendimento. Aqui estamos a olhar para o pressuposto objetivo e dali aquele cruzamento. Sim. De que o mesmo imposto pode cair pode depender sobre uma qualificação e pode depender também sobre outra qualificação, uma qualificação. Nós conseguimos perceber que, de um lado, temos dois pressupostos. Temos o pressuposto subjetivo, que tem a ver com o sujeito, que paga, e temos o pressuposto objetivo, que tem a ver com o objeto. Aqui o pressuposto subjetivo vai ser a qualidade de trabalhador, por conta própria ou em nome de outrem. Sim. E o pressuposto objetivo tem que ver com o rendimento. Um rendimento que esteja, por exemplo, um rendimento que seja inferior a 100 mil kwanza. Mas nesse caso, não estaríamos a falar de uma isenção fiscal, em vez de um benefício fiscal? Existem, é preciso salientar que a isenção fiscal, como diz o próprio código, e precisamente no artigo 3º, diz que os benefícios fiscais só podem ser atribuídos a título transitório e excepcional e assumem a forma de isenção. Então estamos a falar da mesma coisa? Estamos a falar da mesma coisa. Realidades como o Brasil denominam, em vez de, como nós, né? Benefícios fiscais, eles utilizam correntemente a expressão incentivos fiscais. Mas nós utilizamos a expressão benefício fiscal e utilizamos a expressão incentivo fiscal. Então, mas temos que saber que o benefício fiscal a isenção é uma das formas do benefício fiscal. Então, sim, não há diferença entre benefício fiscal e incentivo fiscal? Existe, a diferença está na amplitude. O benefício fiscal é o gênero, e o incentivo fiscal é apenas uma forma. Diríamos que é uma espécie das formas que assume o próprio benefício fiscal. Porque o benefício fiscal assume várias formas. O incentivo não é uma única e exclusiva forma dos benefícios fiscais. Temos várias formas do benefício fiscal que a lei prevê. Temos a isenção, temos a redução da taxa, temos a dedução da matéria coletável, temos a dedução à coleta, amortizações e reintegrações aceleradas. Para dizer que o incentivo é uma das formas do benefício fiscal. Mas podemos tratar o incentivo como um benefício fiscal, mas devemos salientar que é apenas uma das formas do benefício fiscal. De um lado temos o gênero, que é mais amplo, que é o benefício fiscal, que assume várias formas, e de um lado temos uma das formas do benefício fiscal, que é a isenção fiscal. Então, o benefício fiscal é mais amplo. Ok. E quais seriam as causas, né, ambientais, exato, que poderiam provocar a criação de benefícios fiscais? Sim, existem diversas causas. Por exemplo, a preservação do próprio meio ambiente, preservação do próprio meio ambiente, principalmente. Estamos a falar da questão que já tínhamos feito alusão, que é, a título de exemplo, os veículos elétricos. Sim. Os veículos elétricos. Mas interessa muito ao Estado proteger o ambiente?
de facto interessa. Parece uma pergunta muito... Sim. É por causa dos direitos difusos, doutor. Por causa dos Direitos difusos. direitos difusos. O meio ambiente não pertence a uma só Quer pessoa, dizer, mas vale a pena todos. sacrificar a receita Exato, em benefício do ambiente. do meio ambiente. E nós podemos ver aqui, numa das. Estamos a falar dos benefícios fiscais relativos ao ambiente. Aqui diz que os veículos, o artigo 21º, os veículos elétricos gozam dos seguintes benefícios fiscais. A linha A, redução em 50% dos direitos aduaneiros na importação. E a linha B, redução em 50% do imposto sobre os veículos motorizados. Não, mas acho Sim. que isso aqui essa é uma medida temporária, porque veja, Sim. daqui a alguns anos, né, Sim. todo mundo está a importar carros elétricos, acho que esse Exato. benefício será retirado, né? Sim. Isso é uma forma de incentivar as Incentivar. pessoas a usarem os carros elétricos, De facto. mas que quando tiver Sim. existir já muita gente a usar os carros elétricos, é retirado o benefício. Acho que é assim que ocorre. É que os benefícios fiscais têm essa característica de que são temporários. São benefícios temporários. Mesmo o regime geral Sim. do prazo de vigência, se assim poderíamos dizer, do próprio benefício fiscal, é de 10 anos. Então quer dizer que provavelmente daqui a 10 anos essa lei será revista. Só que aqui neste caso particular surge uma questão no artigo, no número 2 deste artigo. Artigo ora citado, estamos a falar dos incentivos fiscais, diz, previsto no número anterior, vigoram até o ano de 2032. Até o ano de 2032. Mas nada obsta que a lei seja revista muito antes. Não, é só nós fazermos uma análise Sim. quantitativa. Nós vamos perceber que quando é que foi aprovada a lei. A lei que aprova o Código dos Benefícios Fiscais, 2022. 2022. De 2022 para 2032 temos quantos anos? Temos 10 anos. Sim. Ali colhe o argumento do doutor. Só que se formos para o artigo número 20º, o artigo 22º, no número 7, ele diz que os benefícios fiscais previstos no número 5 do presente artigo vigoram pelo período de 4 anos a contar da data de início da efetiva produção. Quer dizer, desviamos do regime do prazo regra, sim, e fomos para uma exceção. Então, quer dizer que se a regra é que sejam 10 anos, Sim. a depender do tipo de benefício, a lei pode prever um prazo especial. E, no caso, o prazo especial que prevê aqui é de 4 anos. Faz menção do número 5. E o número 5 faz menção do número 5, que diz que os sujeitos passivos do imposto industrial que dediquem à produção e comercialização de energia a partir de fontes renováveis, e se for este o caso, por exemplo, passar de um gerador, Os motores, né? sim, e passar para a geração de energias, fornecimento de energia a partir de fontes renováveis, Sim. o sol, placas solares no caso, Sim, sim. a eólica que tem a ver com o vento. Então, nestes casos, vai sofrer uma redução sobre o imposto industrial na ordem dos 35% da taxa. Okay. Agora, Sim. vamos, 65%. E 60%. Vamos supor que Sim. alguém esteja qualificado para reclamar dos seus benefícios fiscais, Exato. mas não encontra provimento. Né? Sim. Quer dizer, vai à AGT e diz que não. Encontra lá um funcionário que não quer saber nada disso. São as vias legais que ele Sim. pode utilizar Exato. para poder repor o seu direito. Exato. Ou para poder ter acesso aos benefícios fiscais. fiscais. No caso da administração Sim. tributária, Indeferir o seu pedido. seu pedido. De facto, aqui temos que olhar para dois regimes. Temos o que podem salvaguardar, onde encontramos normas que podem salvaguardar e salvaguardam o direito dos beneficiários. Temos a questão do Código do Procedimento Administrativo, temos a questão do Código Geral Tributário. Aqui,
o particular, o beneficiário, pode fazer uso das garantias graciosas ou administrativas e também pode, a posterior, fazer uso das garantias contenciosas. As garantias graciosas, aqui estamos a falar das garantias impugnatórias. Estamos a falar das garantias impugnatórias. Aqui estamos a falar precisamente da reclamação. Podemos falar da reclamação. E a reclamação vai incidir sobre o órgão, vai dirigir ao órgão que indeferiu a sua solicitação ou o seu pedido. Eu vou para a repartição, para uma das repartições da Administração Geral Tributária, aqui na província do Coisa, do Ambo, e a entidade máxima indefere o pedido, sem uma causa justa ou que fundamenta a sua decisão. Como consequência, eu vou reclamar. Se nós vasculharmos o Código Geral Tributário, quisermos usar o regime especial, nesse caso, está no Código Geral Tributário, eu faço uma reclamação. Uso o procedimento especial. E se esta reclamação, o órgão não reavaliar a sua decisão e se manter firme na mesma, eu parto para um outro recurso, que é o recurso hierárquico. Subo para o seu superior. E se o superior hierárquico do órgão sobre o qual pendeu a reclamação não rever e eu não me conformar com a decisão tomada, então posso fazer uso do recurso contencioso. Nesse caso, ao tribunal. Já vou ao tribunal para rever, porque é um direito. E mesmo no ato de indeferimento, Sim. do ato de indeferimento, esse ato administrativo, e que é feito por via de um despacho, via de regra, tem que se cumprir um procedimento. O procedimento passa por notificar o particular, contribuinte, no caso, notifica-se o contribuinte e depois praticam-se os atos de instrução. Tem que se avaliar a documentação do contribuinte, em que ele prova que, de facto, existem pressupostos que trazem ao de cima a ideia, né, de benefício fiscal e que ele deve gozar dos mesmos. E, depois disso, ocorre a audiência. Audiência para o Código do Procedimento Administrativo e a audição para o procedimento administrativo especial previsto pelo Código Geral Tributário. Então, vai ter que se ouvir o particular. Aqui o particular tem a oportunidade, de forma oral, fundamentar o seu pedido. E, após isso, vem a fase de pré-preparação, a fase de preparação, melhor assim, da decisão, a fase de preparação. E o particular vai ter que aguardar a decisão e o órgão vai avaliando, desde a primeira fase até a fase de preparação da decisão, vai avaliando toda a documentação, vai avaliando a ata da audiência ou de audição do particular e depois toma a decisão. E o particular tem direito à ata, tem direito a uma cópia do despacho que consta, onde consta o indeferimento do órgão e, por sua vez, pode remeter, se existir uma sala especializada na comarca, Tribunal de Comarca, do Ambo, se for o caso, da Cala, se for o caso. Se tiver uma sala de competências contencioso fiscal e aduaneiro. Contencioso fiscal e aduaneiro. Se tiver, dirige-se lá. Mas como não temos, ainda dirigimos-nos ao contencioso administrativo. Possível e administrativo. Que bom. Porque, de certa forma, aqui estamos a falar de um procedimento que deve ser cumprido antes da prática do ato. E estamos a falar de um procedimento administrativo. Temos o geral, que é o Código de Contenciosos Administrativos, e temos o especial previsto pelo Código Geral Tributário. Então posso ir, fazer e depois esperar as decisões. Os benefícios fiscais são transmissíveis? Depende do tipo de benefício fiscal. Os benefícios fiscais ligados os benefícios fiscais pessoais,
são intransmissíveis, tal como a lei diz. Esses benefícios não podem ser desligados do sujeito. Não podem ser negociados. Não podem ser negociados. Mas os benefícios reais, na vertente de benefícios automáticos e não automáticos, podem sim ser transmitidos. E a lei também, neste caso, faz menção da transmissão, ao dizer que os benefícios fiscais pessoais são intransmissíveis. Estamos no artigo 9º do Código dos Benefícios Fiscais. E no número 2 diz que os benefícios fiscais reais são transmissíveis inter vivos ou por morte e causas, desde que se verifique no transmissário, os pressupostos do benefício. Ok. Quer dizer, se é um deputado Sim. que obteve uma viatura, ao transmitir para um outro deputado, não funciona. Não funciona. Porque o que acontece? Vai ter que se iniciar novamente o procedimento. Aquele deputado vai ter que tratar novamente. O novo titular tem qualidade idêntica ao do anterior. Sim, tem uma qualidade idêntica, mas é o que se diz. Falando na vertente dos direitos subjetivos, aqui estamos diante de um direito quase que, entre aspas, diríamos, absoluto. Então, não pode. O que acontece? O novo deputado tem que, de certa forma, tem que começar novamente o procedimento para a aquisição do benefício. Até que constituir. Até que faz sentido. Porque, sim, tem que constituir. Vamos supor que alguém tem a licença de porte de arma. Exato. Né? Sim. Ele tem esse direito porque é uma certa pessoa. Exato. Mas não pode transmitir a sua arma a uma pessoa que tenha uma qualidade idêntica sem que essa pessoa regularize a sua documentação, né? De facto. Pois é. De facto. O que acontece? Nós sabemos muito bem que, por exemplo, os veículos precisam ser registrados. Sim. Os carros sobretudo, precisam ser registrados, precisa de uma escritura pública sobre isso. Então, é uma série de alterações que têm que ser feitas. Mas o mesmo, por exemplo, vamos olhar para o IRT. O IRT, não podemos transmitir o IRT para alguém que não é funcionário por exemplo, da minha empresa. Não é funcionário da minha empresa. Não posso transmitir acho que não se pode transmitir a ninguém. A ninguém, não pode. A isenção do pagamento do IRT. Não pode. Não se transmite. Vamos supor, por exemplo, sim, eu sou Cipriano, mas como eu sou policial, eu não posso transmitir para ninguém, não posso. Agora, os benefícios fiscais podem ser atribuídos, né? Podem ser atribuídos a todos os empresários, por exemplo, a todos os entes que estão em todo o território nacional, ou existem zonas específicas onde são atribuídos? E será que são atribuídos na mesma proporção? Né? Por exemplo, os benefícios fiscais que são atribuídos ao empresário no Conde Cubango são os mesmos os benefícios fiscais que são atribuídos ao empresário em Luanda, por exemplo? Não, a diferença, e essa diferença tem que ser vista através da zona em que se localiza de facto o empresário. E o artigo 12º do Código é muito claro. Ele traz aqui as zonas de investimento. E o desagravamento vai depender da localização do empresário dentro deste leque de zonas. Temos as zonas de investimento, por exemplo. Aqui diz que para efeitos de atribuição de benefícios fiscais ao investimento privado e as micros, pequenas, médias empresas, o país é organizado em zonas de desenvolvimento, nomeadamente as seguintes. Zona A, província de Luanda, e os municípios sede das províncias de Benguela, Huila e o município do Lubito. E Zona B, províncias do Bié, Bengo, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Huambo, Namibe, e os restantes municípios da província de Benguela
e da Willa. Não, haverá diferença, doutor. Haverá diferença e... Mas como é que essa diferença influencia Sim. nos benefícios fiscais de forma prática? Vejamos, se eu, por exemplo, estiver em Luanda, Sim. doutor, se eu estiver em Luanda, aqui a lei diz, a lei diz, por exemplo, no artigo 17º, Sim. por sermos mais práticos, que para o efeito de aplicação do artigo anterior, que falamos da empregabilidade, naquele caso, vai ser reduzida 3 vezes o menor salário da função pública por posto de trabalho criado nas zonas A e B. Quer dizer, se eu estiver numa zona A e eu estiver numa zona B e investir nesta zona e a partir daquele investimento gerar postos de trabalho, eu vou gozar de um benefício que é um desagravamento de 3 salários, de 3 vezes o menor salário da função pública. Sobre o IRT? Aqui estamos a falar sobre o IRT e estamos a falar sobre o imposto industrial. Agora, a linha B fala que 6 vezes o menor salário da função pública por posto de trabalho criado nas zonas C e D. Quer dizer, há mais benefícios para aqueles que investem em províncias onde há pouco desenvolvimento. Há pouco desenvolvimento. A tendência é incentivar as pessoas a investirem nas zonas áridas. Né? Sim, as virgens. Okay. E o que acontece? Aqui investimos e geramos postos de trabalho e isso terá uma afetação social, claro. Sim, há um fim extra, fiscal. É reduzir o número de desempregados. Mas não acha que também, assim já olhando para... comparando Angola com outros países, não acha que existe uma espécie de concorrência fiscal entre os países? Ou seja, cada país procura ter os melhores impostos para atrair maior investimento estrangeiro. Exato. Porque essa lei, esse código dos benefícios fiscais, sim, é objeto de estudo de muitos investidores que querem investir em Angola, né? De facto. Porque para se investir num país você tem que ver qual é a carga tributária que lá tem. Quais são os benefícios que eu terei. Não acha que existe uma concorrência entre os Estados, né? Porque hoje em dia quase todos os Estados têm leis e códigos de benefícios fiscais. De facto. É que enquanto isso tem um efeito sobre a economia, estamos a falar do crescimento, o próprio crescimento econômico, e não só também, poderíamos chamar o desenvolvimento econômico. Sim. É que, enquanto investidor, eu dirijo-me a um determinado país, enquanto investidor, ou potencial investidor, melhor assim, de um determinado país, eu tenho que observar as políticas fiscais daquele país. E no caso de Angola estamos bem? Eu tenho que observar. De facto estamos bem. Só que não há, eu diria assim, maior publicidade desses benefícios fiscais. Não os conhecem. Claro. Não os conhecem. Por força disso, não se beneficiam dos mesmos. Principalmente quando o benefício fiscal não é automático. Né? Quando não é automático, tem que reclamar, tem que requerer a Administração Geral Tributária para que a mesma reconheça. Sim. E como eu dizia, enquanto investidor, eu tenho que olhar para a política fiscal desse Estado. Tenho que olhar, doutor, tenho que observar a carga fiscal desse Estado e também olhar para a exceção à carga fiscal ou à tributação. Se temos o regime em regra, onde todo mundo vai pagando impostos, temos a exceção, que são os benefícios fiscais. Eu quero investir no AMBO, tenho que olhar para os benefícios fiscais a que eu tenho direito. Eu vou olhando e, em função disso, fazer uma análise de custo e benefício. Se investindo ali terei mais custos do que benefício, ou o inverso. Se eu perceber que é o inverso, em razão terei mais benefícios do que custos, então eu vou investir. Vou gerar maior número de coisas, de emprego. E quanto a, por exemplo, nós nos últimos dias temos ouvido bastante do Ministério das Finanças que há uma necessidade de se alargar a base tributária do nosso país. Olham para isso como uma das formas de diversificar as receitas e evitar a evasão fiscal.
de facto. Agora, aparecem os benefícios fiscais. Né? É, Parece que, de um lado, estamos a aumentar a receita tributária, tributária, do outro lado, estamos a tirar a receita tributária. tributária. Então, como é que vê? É Sim. preciso estabelecer um equilíbrio entre Os a criação de benefícios e a Sim. criação de impostos. Impostos. De facto, é preciso que se atenda ao princípio da razoabilidade. Por quê? Porque um Estado efetivamente gravoso, aqui estamos a falar do alargamento da própria base tributária, Sim. diríamos que cria um certo receio por parte dos investidores, tanto Eles até nacionais fogem mesmo. quanto estrangeiros. Fogem ao imposto. Porque eu vou ver que da minha atividade econômica, Sim. há mais custos ou percas do que benefícios, do que rendimentos. Por exemplo, nós vamos olhar para a questão do II, imposto industrial. Sim. É um imposto com uma taxa muito, mas muito alta. Uma taxa muito alta. E isso às vezes faz com que alguns, né, não declarem realmente os seus lucros reais. Vão praticando a famosa simulação criminosa. Às vezes, quer dizer, combina com um terceiro, paga um valor e na fatura... E há quem diga, Claro. há quem Sim. diga que a tendência das empresas, né, Sim, a tendência das empresas das empresas privadas exato. é declarar que tem um lucro baixo Baixo. para pagarem menos imposto. Exato. E a tendência das empresas públicas é declarar que tem um lucro alto para mostrarem que estão bem. Sim. Aqui parece que quando o imposto é muito alto, todo mundo esconde o dinheiro. Todo Né? mundo esconde o dinheiro. Só que a Administração Geral Tributária é um processo, eu diria um pouco, se não mesmo arriscado, porque quando se chega ao terceiro momento da vida do imposto, estamos a falar da aplicação do imposto. Passa-se pela primeira fase, que é a fase de liquidação, faz-se o lançamento. Aqui no lançamento, já dissemos que a tendência do Estado é de privatizar esse momento, ser o sujeito passivo do imposto a realizá-lo. O que acontece? Faz-se o lançamento subjetivo, é a determinação do sujeito que vai pagar o imposto e a determinação e depois temos o momento, a determinação da matéria, não da matéria, a determinação única do sujeito que vai pagar. E depois temos o lançamento objetivo, a determinação da matéria tributável ou fiscal. E depois temos a determinação da taxa. Tá bom. Quem faz isso tudo atualmente, por exemplo, se for o IRT e for uma entidade a fazer isso, quando trabalhamos por conta de alguém, ele tem que fazer retenção na fonte. Se ganho 15 mil, se ganho, por exemplo, 103 mil kwanzas, ele tem que reter já o próprio imposto. Então, faz-se isso e depois disto, temos até há uma data que a própria lei prevê, que regula o imposto, em que tenho que apresentar essas declarações, tenho que apresentar essa documentação toda feita. E temos lá os modelos de declaração no site da Administração Geral Tributária, apresenta. Mas lá, a Administração Geral Tributária vai fazer uma avaliação, porque depois vem um prazo de pagamento. Vai avaliar se há conformidade ou não, porque vamos ter que apresentar, por exemplo, no imposto industrial, as faturas. Temos que apresentar as faturas e ela vai ter que aferir se aquela fatura foi aprovada pela própria Administração Geral Tributária ou se é uma fatura feita de forma particular. Se não, em função desse jogo todo, vai aferir se há regularidade ou não na liquidação do imposto. Se vir que não há, claro, vai ter que notificar o contribuinte de que o processo de liquidação, por si assumido, que é uma autoliquidação, não foi bem feita.
Então, Aí está a razão das sim, empresas trabalharem com os contabilistas, tem né? que trabalhar Porque com... são procedimento técnico. São procedimentos técnicos, Sim. mas há casos em que escapa uma e outra, e outra situação. Mas já se configura Uma infração. numa infração penal, crime, e que é punível. Agora, quais são os Sim. efeitos, né, práticos que os benefícios fiscais poderão ou podem causar na economia de Angola? De facto, são muitos benefícios práticos que podem causar. Por exemplo, o aumento do número de investidores. Tanto Atração do investimento, né? a atração, Estrangeiro. a atração do investimento estrangeiro e, consequentemente, o aumento do investimento nacional, porque, como dissemos, impostos altos, ausência de Sim, investidores. sim. Ausência de investidores. Então, aumenta o número. E depois temos questões como ambientais, Sim, salvaguarda do próprio meio ambiente, questões culturais, proteção da cultura nacional sim. e efeitos econômicos. Estamos a falar do crescimento também econômico. Uhum. Porque o Estado, ao reduzir, ao desagravar a, a carga tributária, ou os Uhum. impostos, alguns impostos, dá maior poder financeiro ao beneficiário. Uhum. Dá maior poder financeiro ao beneficiário. Se eu pago, a título de exemplo, mensalmente de um determinado imposto, aliás, anualmente de um determinado imposto, 400 mil kwanzas, e a desagravação afeta a matéria coletável, a coleta, é de, por exemplo, 200 mil kwanzas. Uhum. Eu deixo de pagar aqueles 200 mil kwanzas e dou um outro destino. Sim, Ou sim. Pode servir invisto para mais, reinvestir também. investir, Sim, no caso, uma realização de uma despesa de capital, sim, pode ser. sim, dentro da empresa, ou a realização de uma despesa corrente, aumento do salário dos próprios dos funcionários, Eh, aumento do salário e dou maior poder de compra para os funcionários vão ter maior poder de compra e consequentemente isso vai contribuir para a coisa para o aumento do PIB, uhum. que aumenta a realização de despesa por parte dos particulares, consequentemente isso Sim, porque afeta o PIB. quando não há consumo, também não há, as empresas não lucram, né? As empresas não Tem que lucram, ter alguém que sim, tenha poder de exato, compra para poder consumir os serviços e os produtos. de facto, O que é que acha? Acho que a base tributária de Angola está boa, né? Tendo em sim. conta o momento em que nós estamos. Porque parece que as pessoas não têm dinheiro para gastar, digo assim. Tudo bem, tem dinheiro, mas tem pouco dinheiro em relação aos anos anteriores, Anterior. porque há uma desvalorização muito grande da nossa moeda. E acha que os empresários, né, na situação atual, pagam normalmente os impostos? Não há aí um sacrifício por parte deles? Estão em Sim. condições de pagar todos os impostos que devem? De facto, a resposta a esta questão deve ser Porque, cautelosa. porque se há Exato. desvalorização Sim, da moeda, de há facto. perda do poder de De compra, compra. de Se facto. há perda do poder Compra, de compra, de facto. baixa o rendimento dos Dos empresários. empresários, Mas os impostos mantêm-se. de E ainda facto. há uma tendência de aumentarem Os os impostos. impostos. É que nós temos que olhar em primeira mão, doutor, para a reserva líquida internacional. Uhum. Nós podemos, pelo que se pode depreender do contexto atual, nós percebemos que a nossa reserva líquida internacional está pressionada. Quer dizer que a arrecadação de receitas traduzidas em moedas internacionais, Uhum. dólar, o euro e outras, está baixa, é muito baixa. E como consequência, isso afeta todo o sistema financeiro, doutor. Como assim? Nós temos muito Kwanza no país. Sim, Nós temos. temos muito Kwanza. Mas se não é quem imprime Kwanza, não tem Sim, o como. Banco Nacional, que é o Banco Central, o Banco, Pois é, banco Empre... então temos mesmo muito Kwanza. Temos muito Kwanza. Mas agora temos que fazer temos que olhar para a política monetária do nosso país. Antes tínhamos uma política monetária, uma política cambial Sim, de taxa fixa. sim. Hoje o regime É é flutuante. flutuante. Sim.
Quer dizer, depende da lei do mercado, da legislação lei do mercado da procura e e da oferta. Nós temos muito Kwanza. Sim. Então, há muita gente à procura das divisas. Doutor. Há muita gente à procura das divisas. E o que acontece? Aquele que tiver a maior quantidade de Kwanzas, claro que ficará com as divisas. Imaginemos que sejam 100 candidatos e as divisas serão transmitidas através de um leilão. Temos 100 candidatos. Dos 100 candidatos constatados, 90 apresentam uma proposta de, por exemplo, 50 mil kwanzas na compra de $100. E seria bom. E 95. Agora, 83 mil 5% tem mais kwanzas, chegam com 81 kwanzas, dizem que não, estamos em, até mais do que 5, são 3. 3 dizem que podemos comprar em 70 mil kwanzas. E depois 2 chegam e dizem, não, nós podemos comprar em 80 mil kwanzas. Sim, imagine que só tenhamos 2 notas de 100 coisas, tenhamos $200. Claro, $200 repartimos, 100 para um e 100 para outro. Então, não pode ser que no meu deles alguém diga não, eu vou pagar 83. Se existir. E o outro diz não, eu só chego até 80. 80. O de 83 leva o dinheiro. O de 83 leva o dinheiro e depois vamos ver que o dólar hoje está cotado. Sim, está por aí. Em 83 mil. Em 3 mil. O câmbio oficial. O câmbio oficial. O que acontece aqui, doutor? É que o Estado depois fica preocupado. Diz que não. Temos que arranjar medidas de estabilizar a procura e a oferta. Temos que estabilizar. Se temos poucos dólares, já sabemos muito bem como é que funciona a lei da procura e da oferta, se o regime de câmbio é flutuante. Quanto maior for a oferta, menor é a procura. Sim. E quanto maior for a procura, menor é a oferta. Sim. Então, para que a procura diminua pelas divisas, nós temos que reduzir a demanda, a procura. Então temos que reduzir a quantia de kwanzas no mercado. E de que forma nós podemos reduzir a quantia de kwanzas no mercado? Uma das vias tem que ver com os impostos. Podemos usar os impostos com essa finalidade. Já é extra-fixe. Mas arrecadar a maior parte da moeda que circula no mercado, a fim de reduzir a procura das divisas. Mas também tem outra medida que tem a ver com a emissão de títulos da dívida pública. Também. Né? O Estado chega e diz assim, emprestam-me lá o vosso dinheiro. Exato. Como assim? Emprestam-me o vosso dinheiro porque eu vou vos devolver daqui a 5 anos com juros. Exato. E quem tem dinheiro guardado empresta para o Estado. Pode emprestar. Empresta para o Estado. Também é uma das formas de reduzir a quantidade de moeda, moeda no mercado. Sim, de facto, porque hoje podemos perceber, por exemplo, doutor, que o índice de inflação de 2014 e 2013 para presente ano, de facto, devemos assumir que é alto. É muito alto. E se o índice de inflação é muito alto, é porque temos poucos bens e muito dinheiro. Então é preciso incentivar a produção interna. É preciso incentivar a produção interna. Porque não é a quantidade de dinheiro que vai nos tornar ricos. Não é a quantidade de dinheiro. Mas a quantidade de bens e serviços. Produção, a Alemanha, no final da primeira e segunda guerra mundial, sobretudo da primeira, os seus cidadãos iam com um cesto de dinheiro para o mercado e só voltavam com um pão na mão. Então, é idêntico ao que está a acontecer na Venezuela. De facto, estamos a ver a inflação na Venezuela. Então o Estado tem que arranjar mecanismos para estabilizar, para conter esse índice de inflação. Sim. E às vezes passa por essa via, que é o agravamento. Mas o agravamento de imposto, o agravamento de imposto também aumenta ainda mais o sofrimento. Para quem já perdeu o poder de compra, aumentar mais os impostos, né? Bem, é complicado. É o que dissemos, os impostos apresenta, no conceito de imposto, encontramos o elemento teleológico, que é a finalidade,
pode ser fiscal ou extrafiscal. Uhum. No caso dos direitos aduaneiros, por exemplo, o professor Elias Tomé, professor Albino de Sola e o professor Xavier, em 2019, no seu sumário fiscal, material utilizado pela Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos. Eles fazem menção dos direitos aduaneiros como uma modalidade de imposto extra fiscal. Mas, ao lado disto, podemos aditar a questão da redução monetária no mercado. Reduzir com a finalidade de estabilizar a procura das divisas e a quantidade de divisas que se pode E fornecer. ainda há um imposto que Sim. foi implementado, né? Foi reativado nos últimos dias, que tem a ver com a tributação das transferências para o estrangeiro. A tributação das transferências para o estrangeiro. É que a tendência desse imposto, se nós analisarmos bem, Uhum. a tendência desse imposto, até certo ponto, nós já sabemos muito bem que a nossa moeda tem força vinculativa sobre o território nacional. Sim. Ainda não é reconhecida pelo sistema financeiro internacional como moeda internacional. Até pode ser reconhecida, Sim, né? Porque sim. pode ser utilizada no câmbio e tal. Sim, pode ser utilizada no câmbio, Mas mas só para efetuar, por exemplo, uma compra uma no compra estrangeiro no tem que transformar estrangeiro, numa outra, tem fazer o tem que câmbio fazer o câmbio, numa outra moeda. uma outra moeda. Sim. Então, o que acontece? O que se quer aqui até certo ponto traz-nos a ideia de que é proteger as divisas. Aqui estamos a falar daquela perspectiva estudada em economia política, estamos a falar do mercantilismo, perspectiva mercantilista. O que se quer aqui, no fundo, é Não de acautelar, mercadoria. porque hoje temos visto, até certo ponto, com muita força a questão do branqueamento, do combate aos crimes de branqueamento de capitais. O que se quer hoje é acautelar essas situações. Mas Já- não acha que isso poderia também, até um certo ponto, né? Sim, Afugentar os investidores estrangeiros? Porque sim, normalmente os investidores estrangeiros, sim, além de investirem no país, de facto, eles preocupam-se de como vão retirar aquele dinheiro depois de obterem lucros. de facto. Agora, se essa transferência para o país deles, de Sim. origem, for tributada, Exato. atualmente são 10%, São né? 10%. Para as pessoas coletivas e 2,5% para as pessoas físicas Físicas. ou as pessoas singulares. Singular. Isso faz muita confusão por causa do Brasil. Exato, E não acha que eles terão receio de colocar o patrimônio deles ou de investirem no país, sabendo que na hora de tirar o dinheiro do país Sim. serão tributados? De facto, pode ter esse tipo de impacto na economia nacional. E o Estado pode até cautelar com o nosso tema, Sim, os sim, com os benefícios fiscais. os benefícios Sim. fiscais. Quer dizer, olha, se você investir assim, Sim, assim, 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 na hora de tirar o dinheiro, Dinheiro- traz um desconto. Um desconto. Seria bom Sim. até. Então pode fazer isso. Porque isso até influencia também Sim. os preços. Se nós prestarmos atenção, Influencia. ultimamente os preços estão já. Já estão a oscilar, a Sim, subir. porque, Então, influencia de facto, porque é um custo a ser adicionado no sim, preço. sim. Sim, há um custo a ser adicionado no Sim. preço. Nós sabemos muito bem que o preço vai ser, até certo ponto, a junção, a soma do salário, lucro e renda. Uhum. Então, se salário, lucro e custos, melhor assim, Uhum. salário, lucro e renda é a expressão correta. Então, eu vou pagar os funcionários e depois existirá a questão das rendas. E aqui, quando falamos de rendas, podemos, na economia política, a tradução correta seria a questão de encargos, Sim. a questão de outros encargos. Eu tenho que olhar para isso tudo. E isso eu tenho que adicionar, tenho que adicionar no preço. Uhum. Até certo ponto, eu vou olhar, enfim, aumentou, instituiu-se um novo tipo de imposto e os pressupostos objetivos eu caio nele, pressupostos objetivos incidem também sobre a minha atividade, então eu vou ter que fazer uma análise de custos e benefícios, ver qual é o custo
E que maior benefício eu posso oferir? Então, eu, neste caso, como consequência, teria que aumentar o preço. Teria que aumentar ou elevar o preço. E é isso, mas podemos acautelar e podemos, se calhar, depois com maior profundidade, avaliar a própria lei. E lá poderemos constatar, creio eu, que apresenta na sua estrutura a questão das isenções. As isenções, as deduções, Sim. a redução da taxa. Para quê? Para cautelar esse tipo de situações. O estrangeiro, ele chega, o investidor estrangeiro, ele chega, avalia, vê, não. Bem, eu vou importar. E para importar, preciso transferir. Então, se preciso transferir, Paga já uma taxa. já vou pagar uma taxa inicial. Depois vem outros direitos aduaneiros. Sim, sim. E depois o IVA, se não existir um acordo de dupla tributa. Mas acho que não há. Se Normalmente não há. se não existir, Sim. eu terei que pagar o IVA. Sim. Sim, terei que pagar o IVA. Vou pagá-lo e o que é que acontece? Ao pagar esses impostos todos, é claro que isso vai repercutir no preço. Sim. Se tiver a coragem de investir, de facto, naquele país. No caso, se for o nosso. Tiver a coragem, isso tudo tem que refletir no preço. Mas, se a própria lei já cautelou essas situações através de incentivos fiscais, reduções da taxa, deduções da coleta e da matéria coletável e amortizações, eu vou me sentir especial, porque abriu-se uma exceção para o meu grupo. Dizer, não, posso investir aqui e vou gozar de benefícios fiscais. Sim. Agora, a título de conclusão, já para terminar, Sim. até algo que teríamos feito muito antes, mas Sim. vale a pena. Exato. Se bem que no fim, gostaria que nos explicasse esses conceitos, né? A forma Sim. dos benefícios fiscais. Exato. Redução, dedução. Vamos lá. Exato. Nós temos a isenção, que é a primeira forma. Sim. A isenção, estamos a falar do não pagamento do imposto. Sim. E esta redução, esta isenção pode ser total, como dissemos, ou parcial. Pode afetar diversas pessoas ou um grupo de pessoas. E nós podemos verificar, por exemplo, no artigo 12º do Código do IVA, ele fala de isenções. Capítulo 3º, isenções, secção 1, isenções nas operações internas. Aqui diz transmissão de bens e prestações de serviços isentos, artigo 12º. Estão isentas do imposto, eu vou já para a linha D, a transmissão de livros, incluindo em formato digital. Quer dizer, que em formato, os livros, a sua transmissão estão isentas. Mas assim chega muito caros, né? De facto. Quer dizer, eles estão isentos de pagar o IVA, mas outros direitos. assim compramos caros. Pode. Então, temos aqui. Não sei o que acontece. Sim, ali. Não paga. São sempre caros. Não paga. Principalmente os livros de direito. Nós fomos a uma livraria, temos que prestar atenção na fatura. Não pode ter lá IVA. Não pode constar o IVA. Se tiver o IVA, é reclamar. Olha, se tiver, porque o IVA, se no código do IVA está escrito que eu posso pagar. Estou isento de pagar o IVA. E aqui nós conseguimos. E se o comerciante cobrar? O IVA fica com ele. Se o comerciante ali pratica já uma infração fiscal. Pratica já uma infração fiscal. E o particular tem que reclamar. Okay. Tem que reclamar. Primeiro reclama efetua uma reclamação ao empresário, no caso. Se a sua reclamação não for atendida, pode partir para outro órgão, caso a Administração Geral Tributária, fazer uma denúncia. Nós estamos a ser cobrado o IVA, estão a cobrar o IVA sobre esta operação interna, que é a transmissão dos livros.
incluindo em formato digital. Que também já... Ainda tem outra questão que tem a ver com a transmissão de cadeiras de rodas e veículos semelhantes, Ok. acionados manualmente ou por motor para portadores de deficiência físicas. E temos também a questão do instrumento, ou a máquina de escrever em braille. Estamos a falar da escrita para a forma de escrita das pessoas que sofrem de deficiências visuais. Sim. Não se pode cobrar o IVA. Não se pode cobrar o IVA. Então, nós temos que reclamar, mesmo em alguns produtos ou bens alimentares. Ainda percebemos que alguns mercados têm tendência de cobrar a taxa de 14%. 14%. Você vê na fatura, está mesmo 14%. Mas não pode. Porque eu pensava aqui, Sim. ao se reduzir o IVA, Exato. automaticamente os preços iam baixar. Porque aquela taxa, ou seja, aquele valor Sim. de 14% seria reduzido. Exato. E nós, quando vamos aos supermercados, por exemplo, Sim. e aquele preço que nos encontramos, Exato. só é aquele preço porque tem lá 14% do IVA. Exato. Então, depois da aprovação da redução do IVA Exato. para os bens alimentares, Exato. dia seguinte, os preços tinham que baixar. Ou seja, depois do início dessa implementação, Exato. os preços tinham que baixar automaticamente. Exato, de facto, porque o IVA tem que ser visto na perspectiva da compra e da venda. IVA na perspectiva da compra e na perspectiva da venda. Baixou-se o preço da cesta básica. Sim. Sim, baixou-se a taxa do IVA. Automaticamente tinha que refletir. Só que no mercado existe um fenômeno, diríamos que é uma patologia do mercado. Além da inflação, existe a estagflação. Ok. Exato. Em que se refere? Em que consiste? É o estacionamento ou conformismo da inflação. Ok. Sim, porque, veja, no princípio nós reclamávamos tanto. Oh, isso está caro. Sim. Aquilo está caro, isso está caro, isso está caro. Mas depois parece que começamos a ficar habituados com os novos preços. O habitué. O arroz está muito caro. Agora ninguém mais fala disso. Não, podemos chamar como exemplo a questão dos preços do táxi. Sim, quando subia, até o combustível também. Todo mundo reclamou. Quando deixou de se subvencionar, só por analogia. Só aí reclamaram, mas hoje ninguém mais fala. Ninguém mais fala. Yeah. O próprio mercado estabilizou. As pessoas acostumaram-se, estagnaram-se naquele preço. Mas se nós calcularmos o índice de inflação de um período para outro, vê que há uma disparidade enorme, doutor. É uma disparidade enorme. Então, as pessoas já não reclamam, mas as pessoas tinham que denunciar. Tinham que ir a especulação, por exemplo, né? Sim, as pessoas tinham que denunciar a especulação. A especulação. Mas o que acontece? A especulação normalmente tem outras nuances na sua origem. Sim, a especulação normalmente tem que ver, por exemplo, com variáveis como o possível aumento de salário. Hoje, por exemplo, fala-se da aplicação, da implementação dos subsídios, de isolamento e outros. Nessas zonas, se os atos de fiscalização não forem prontos, se os órgãos de fiscalização não forem atuantes, nós vamos perceber que os preços vão subir. Até pode não ser nessas zonas, pode ser em todo o país. Poderá ser. Isso é assim, né? Aumenta o salário do funcionário público, exato, mas até o taxista, que não tem nada a ver com a função pública, exato, não tem nada a ver assim, entre aspas, né? Sim. Esta pessoa também é obrigada a sofrer as consequências do aumento dos preços que foi causado, né? Pelo aumento do salário da função pública. Parece que é assim. É que as pessoas vão entender que as pessoas têm muito dinheiro. Pois é. Há muito dinheiro e não vão reclamar a cobrança daquele preço. Não vão reclamar o aumento dos preços. Só que aqui contem muito os órgãos de fiscalização para regularem, para que o mercado seja equilibrado, para que as leis que regulam o mercado funcionem com regularidade. É preciso fiscalizar. É preciso fiscalizar. E a fiscalização é necessária em todos os setores. Não só na economia, mas também como nos próprios serviços públicos e tal. De facto, é necessário. Precisa haver muita fiscalização mesmo. Muito. Neste caso, em concreto, que é o nosso. A Administração Geral Tributária tem que pedir as faturas. Tem que pedir as faturas. É no ato de constatação das faturas
de avaliação das faturas em sede da autoliquidação, se for o caso, liquidação feita pelo contribuinte, tem que avaliar se aquele produto consta das tabelas, por exemplo, de produtos isentos ou não. Porque se consta na tabela de produtos isentos, do pagamento, por exemplo, do IVA, tem que colocar um ponto de interrogação, convocar o contribuinte e questionar o porquê que está a cobrar o IVA naquela taxa, quando na verdade ou se reduziu a taxa ou mesmo foi isentado o consumidor de pagar este imposto. Mas precisamos melhorar. Acredito Sim. que com o tempo a administração vai melhorar, Vamos vai andar um pouquinho mais pelas lojas, vai cobrando documentos, vão E esse olhar para trabalho é os feito pela livros. Polícia Econômica, né? De facto, temos a polícia fiscal. Sim, a Polícia Fiscal. A polícia fiscal. A polícia fiscal, como tal, é um órgão auxiliar, faz parte da estrutura da Administração Geral Tributária. Auxilia, órgão auxiliar da Administração Geral Tributária, a polícia fiscal. Só que verificamos que a polícia fiscal é mais atuante nas questões aduaneiras. Mas os órgãos de fiscalização, como tal, os órgãos de fiscalização, neste quesito, é a própria Administração Geral Tributária. E também poderíamos até chamar a questão do Instituto da Inspeção Geral. Inspeção Geral Tributária poderia. A Inspeção Geral. O IGAI, a Inspeção Geral do Estado. Sim. O IGAI poderia muito bem, de tempo em tempo, ir à Administração Geral Tributária, fazer também esse tipo de avaliação. Em função da documentação recebida pela Administração Geral Tributária, poderiam muito e bem, e eu creio que está a se dar esforços nesse sentido, de requererem essa documentação da Administração Geral Tributária e avaliarem se os técnicos da Administração Geral Tributária tenham feito esses sublinhados a esses produtos que estão isentos ou não. Se não, o porquê, para aferir se há negligência por parte dos funcionários da própria Administração Geral Tributária ou não. Se não existir, recomendar que o façam. Se existir, tomar as devidas medidas que a lei prevê. Porque no final de tudo, quem paga é o consumidor, final. Sim. É quem paga. No caso do IVA, nós podemos perceber, mesmo aqui, que a exploração e a prática de jogos de fortuna e azar e de diversão social, bem como as respectivas comissões e todas as operações relacionadas, quando as mesmas estejam sujeitas a imposto especial sobre jogo. Hoje por hoje, nessa lei que aprova o Orçamento Geral do Estado, já prevê este imposto. Sobre jogos e apostas. Jogos e apostas. Então, mas um imposto muito alto. De facto, o rendimento também desta... Você ganha uns 50 milhões numa aposta. Exato. Depois o que vais pagar também. Sim. Não é pouco. O que é que se faz aqui? Aqui até tinha que cair nas deduções. Tinha que cair nas deduções, no sentido de que a dedução, a matéria coletável, seria ou mesmo a coleta, seria no sentido de olhar no processo final, lá na liquidação estrito sensu, que é a segunda subfase do terceiro momento da vida de imposto, que é a aplicação do imposto, na segunda subfase, que seria a questão de deduzir na coleta. Deduzir na coleta significa coletamos o rendimento da empresa, por exemplo, da empresa, e, de certa forma, ao coletarmos o rendimento da própria empresa, iríamos subtrair esses impostos. Mas penso eu, refletindo melhor, que colhe porque este imposto vai incidir sobre o vencedor. Sim. Vai incidir sobre o vencedor. E como vai incidir sobre o vencedor, fica isento de pagar, desde que tenha pago já o imposto sobre jogos, que no caso
será o imposto sobre jogos de fortuna ou azar, ou de diversão social, sobre isto. Então, de certa maneira, é isto. A Administração Geral Tributária, no caso em concreto desse imposto, tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Há casos de isenções, e de facto as pessoas estão a pagar. Há relatos disso. Qual? Sim. Sim. Qual O imposto? IVA, por Sim, o exemplo. IVA, o Sim. IVA, o IVA. Ainda há, eu estive com alguns amigos a conversar, eles fizeram menção desta situação, foram comprar. Lá na fatura você vê 14%. Consta ainda 14%, quando já se abriu, já se Sim. reduziu a taxa Sim. de pagamento deste imposto para alguns produtos. Uhum. Mesmo assim, consta, não há, de certa maneira, né, ou não se verifica uma atualização da contabilidade daquela empresa. Sim, sim. Se a empresa assim se proceder, porque não atualizou, não Uhum. se atualizou. E aqui a empresa pode ter responsabilidade o contabilista, porque é o técnico que tem que atender a estas situações. E, por sua vez, também se tiver um gabinete jurídico, pode olhar para o gabinete jurídico também, porque tinha que acautelar esse tipo de situações. Ok. Isso. Sim. E a título de conclusão, vamos aqui. Sim, Acho que já chegamos a hora, infelizmente. sim. O tempo corre, a conversa está ótima, estamos aqui a falar de direito. É muito bonito falar de direito. A título de conclusão, o que é que podes nos dizer sobre o tema que trouxemos hoje? Sim, de facto, é um tema bastante importantíssimo. É um tema importantíssimo na medida em que, em função desse tema e da sua implementação, aplicação, nosso país, isso terá reflexos práticos sobre a nossa economia. E não só sobre a economia na perspectiva da política extrafiscal econômica, mas também terá outros efeitos como a sustentabilidade do meio ambiente, a salvaguarda da cultura angolana, no caso, e a questão social. Estamos a falar da empregabilidade, sobretudo. E na questão da cultura, estamos a falar de cooperativas que tenham em vista promover a cultura nacional. No caso da perspectiva econômica, é o maior aumento de investidores a nível nacional também. E então mas é muito importante. E não só é uma política extrafiscal que tem que ver com os benefícios fiscais, também pode ser uma política de correção. Sim. De correção. Uhum. E falamos, por exemplo, da situação das transferências, Uhum. a questão dos próprios direitos aduaneiros. Então, pode corrigir certas distorções, Sim. de modo a salvaguardar os beneficiários e, em si, só potencializar também a economia nacional. Sim. Então, é bastante importante. E ainda deveriam avaliar, título de sugestão, deveria-se avaliar um pouquinho mais os benefícios fiscais, no sentido de elastificar os mesmos. Na medida em que elastificamos a base tributária, também devemos elastificar os próprios benefícios fiscais. E, quiçá, aumentar a taxa de desagravação dos próprios impostos, de modo a darmos maior poder aos empresários, de modo a incentivarmos muito mais os próprios empresários e, acima de tudo, quiçá também, de forma reflexa, dar um maior poder econômico aos particulares, às pessoas singulares. Sim, então, é muito importante, é um tema pertinente e que até deveria se escrever um pouquinho mais. Sim. Que existem poucos livros sobre este assunto. E no estudo comparado que nós fomos fazendo sobre a lei dos benefícios fiscais no Brasil, dos incentivos fiscais no Brasil, e o EBC, que é o Estatuto dos Benefícios Fiscais em Portugal, e o nosso Código dos Benefícios Fiscais, tudo que fomos fazer, demos conta que a literatura é parca, é muito até reduzida. nesses países também se escreve pouco. Escreve-se pouco e publica-se pouco sobre este. Há poucos seminários, por exemplo, sobre os benefícios fiscais. Pouquíssimos empresários têm conhecimento desses benefícios, empreendedores até. E que, se tivessem, seria uma grande valia para impulsionar as suas atividades econômicas, se for o caso. Então tem que se publicar um pouquinho mais, seminários. A Administração Geral Tributária pode fazer isso.
promover seminários sobre os benefícios fiscais, de modo até a criarmos um melhor ambiente de negócio. E não só porque hoje vimos, por exemplo, nosso presidente a fazer diplomacia econômica, viagem por diversos países pelo mundo, no sentido de atrair investidores. Então, devemos publicar mais, falar mais dos benefícios fiscais, no sentido de tentar achar uma harmonia, um equilíbrio entre aquela que é a diplomacia econômica, o esforço que está a se fazer econômica e os benefícios fiscais que os investidores podem gozar. Porque pode ser que você diga a uma pessoa, vem investir no meu país. Quando chegar no país, olha para a base tributária. Não. Desconhece o código dos benefícios. Porque existem outros países que parecem ser mais atrativos, né? Aquilo que disse anteriormente, existe uma concorrência entre os países. Exato. Né? Todo mundo quer investidores. Exato. Não é só Angola. E até queria salientar nesse ponto, doutor, se permite, que muitos desses países como a China, não existe, é preciso sublinhar mesmo isso, não existe o regime de exclusão fiscal. Não é forte, não é tão forte assim. O que é forte é o regime dos benefícios fiscais. Sim. Porque há uma confusão muito latente até em sair da doutrina dos professores, dos cientistas do direito e da área econômica, que fazem sobre a questão dos benefícios fiscais e a exclusão fiscal. São situações diferentes. A exclusão fiscal pressupõe a não declaração fiscal. Exclusão fiscal. Quer dizer, é alguém que não paga o imposto e nem é obrigado a declarar o seu... Não existe lei que obriga a pagar imposto. Não existe lei que... Não existe a lei, mas a lei exclui um grupo de pessoas. E a exclusão é definitiva. Não é temporária como ocorre nos benefícios fiscais, que, via de regra, é de 10 anos. O benefício fiscal, seja ele automático ou não automático, é de 10 anos. Salvo se um prazo especial for previsto por lei. Então, é preciso não confundir isso. O que existe lá são benefícios fiscais. Benefícios fiscais. E o sistema de tributação, o sistema fiscal, como sabemos, tributa o rendimento, tributa patrimônio e tributa a despesa. Despesa no consumo, a despesa na prática de um ato e a despesa, tratamento de um documento, por exemplo. O que que acontece? Eles têm um código muito, mas muito bem estruturado sobre os benefícios fiscais. Na China. E o que é que nós poderíamos, por exemplo, aqui fazer? Seria a questão de, no aeroporto mesmo, a partir de lá, ter placas publicitárias sobre os benefícios fiscais. Alguém que vem fazer turismo em Angola... Quer dizer, a ideia é promovermos ainda mais a nossa lei tributária. A nossa lei tributária. As pessoas têm que saber o que é que se paga e o que não se paga em Angola. O que é que não se paga em Angola. As pessoas têm que saber. Então, se as pessoas saberem o que é que se paga, o que é que não enquanto se paga. Eu, como investidor, por exemplo, tenho um grupo de contabilistas para fazerem uma análise de viabilidade. Vão olhar para todos os tipos de custos que vão encontrar naquela realidade econômica. E o que é que acontece? Eles apoiam, o imposto é muito alto. Só que não vão além da própria lei que prevê imposto. No caso, se for além, significaria analisar o código dos benefícios fiscais. Então, para isso é preciso fazer mais publicidade. É preciso fazer. Publicar mais artigos, mais vídeos na internet e tal. De facto. Então, isso aqui é o nosso contributo também. De facto, este é o nosso contributo. Nós estamos a ajudar a população em geral. Na nossa área chamaríamos de consulta. Já fazer uma consulta. já teria custos. Já teria custos. Mas é uma consulta gratuita. Mas olhamos para o interesse público. Sim. Olhamos para o interesse público e sabemos muito bem que também somos contribuintes. Em determinados momentos assumimos essa figura, sobretudo no consumo. E enquanto advogado estamos a falar do II, Imposto Industrial. E enquanto agente econômico consumidor, estamos a falar no consumo,
o IVA, O IVA, imposto enquanto trabalhador, por conta de outro. por conta de IRT, IRT, então, de muitos certa impostos forma, temos que pagar, hein? sobre nós recaem, porque os pressupostos estão aqui para aplicação do Mas imposto. também é a nossa contribuição para o Estado. Para o Né? Estado, Porque o estamos, Estado não sim. existe sem impostos. De facto, o Estado não existe e já sabemos muito bem das receitas tributárias. Sim. Os impostos são receitas tributárias e essas receitas tributárias, predominantemente pela análise que vamos fazer dos outros orçamentos, recaem para as receitas e, como regra, a receita corrente do próprio orçamento. Já quanto à despesa, nós não sabemos. Por causa do princípio da não consignação, não se pode consignar diretamente uma receita tributária, sobretudo os impostos, por causa do princípio da não consignação e qualquer outra prevista no Orçamento Geral do Estado. Mas vale salientar que os benefícios fiscais são quando reconhecidos, e se o seu reconhecimento advém da própria lei ou provém de um ato administrativo, eles se configuram como despesas fiscais. Sim. O Estado faz um sacrifício tendo em conta determinadas finalidades Sim. extrafiscais. Sim. É isso. Doutor, muito obrigado. Nós Doutor que Cipriano, agradecemos. muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Exato. Nós estamos muito gratos. Recebemos aqui uma aula de direito fiscal. Oh, E é daquelas aulas que você não tem na faculdade. Porque na faculdade você não vai falar assim todo esse tempo de benefícios fiscais. Talvez o professor vai dizer só alguns minutinhos. exato. Porque o professor tem mais outras matérias para dar. Normalmente ele fala mais do Código Geral Tributário. Exato. Né? Fala aí de questões mais gerais, Exato. não de questões tão específicas como fizeste aqui. Estamos muito gratos pela aula que nos deu e contamos contigo nos próximos dias que precisarmos da vossa presença, do vosso contributo para a divulgação da ciência jurídica Exato. aqui na nossa praça, no nosso território. Exato. Muito obrigado pela sua exposição. Nós é que agradecemos pelo convite. Está bem, doutor? Tá bem. E admiramos bastante a maneira como foi detalhando os conceitos, a pedagogia que usou em nos explicar cada coisa, dá-nos a perceber que o doutor realmente conhece o assunto. E por isso vamos aqui mais uma vez agradecê-lo pelo esforço, né? E por estar aqui conosco neste fim de semana a falar de ciência. E é por aí. Muito obrigado e... Nós é que agradecemos pelo Sim. convite. Tá bem. Relato. Sim. Está bem. Sim. E desejamos votos de boa noite. Está bem. Tá bem, doutor. Isso. Então, para ti que nos assististe, muito obrigado por seres paciente durante esses todos os minutos ali a nos assistir e estaremos juntos no próximo episódio. Então, curta, compartilhe, ajuda-nos a crescer tanto nesta rede social que nos estás a assistir neste momento, como noutras, onde nos encontrares. Só desta forma é que nós poderemos crescer aqui nesta rede social e precisamos da tua ajuda. Partilhe. Comente se gostou do nosso episódio ou não. E também diga qual é o tema que gostaria de assistir, o tema que gostarias que fosse debatido, que fosse tratado aqui no nosso podcast. Então é isto, família. Curta, comente, compartilhe e nos ajude a crescer aqui nesta rede social. Muito obrigado por nos assistir. Estamos juntos.